Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Em alinhamento com as hierarquias e a frequência da consciência nave que nos sustenta, nos conduz, que nos permite esse nível de expansão e manifestação, tudo que aqui é trazido dentro dessa proposta de trabalho advém dessas fontes sublimes, onde os mestres do amor-sabedoria emanam para nós toda a possibilidade da autocompreensão, do autoconhecimento, da ciência da mestria interior, para que nós possamos nos conduzir nesse mar turbulento que é a vida no plano da existência material. E nós precisamos deste nível de mestria para que nós não naufraguemos, para que nós não nos desviemos, para que nós possamos nos perder dos portos verdadeiros onde possamos ancorar a nossa essência com seguridade. Então também há em nós, navidianos, uma grande gratidão por tudo isso que nos é permitido viver, para tudo isso que nos traz em unidade, em consciência de grupo, nesse princípio fraterno, amoroso, calcado na verdade, e que se manifesta nesses estudos e trabalhos que aqui realizamos. Como de costume, todas as quartas-feiras nós aqui nos reunimos para fazer o estudo do oráculo védico, que é uma jornada de autoconhecimento através de uma simbologia sagrada que nos remete a certas compreensões deste ser que somos, nessa condição que temos como peregrinos do planeta Terra. E hoje nós trazemos esse oráculo que se chama a Árvore da Vida. É interessante que Vriksha, Vidya, Vriksha significa literalmente árvore, mas Vidya significa conhecimento. Então, literalmente, seria árvore do conhecimento. E por que, Gayam, perguntam alguns, árvore da vida e não árvore do conhecimento? Porque dentro da compreensão védica, não é possível chegar à vida senão pelo conhecimento. O conhecimento já é a própria vida. E aí nós precisamos entender o que é esse conhecimento, porque não é um conhecimento objetal, não é um conhecimento de coisas concretas. Não é sequer um conhecimento teórico, conceitual. Esse conhecimento é um conhecimento daquilo que sou. É o conhecimento desta realidade que se manifesta aqui na condição humana e a percepção clara. Quem é este ser? O que é esse mundo no qual estamos temporariamente ancorados? Então, o Vedanta ele busca
Não o conhecimento exterior, mas aquele que é o conhecedor do próprio conhecimento. Se há o conhecimento, alguém conhece. Quem é aquele que conhece? Quem é o conhecedor do conhecimento? Então, o conhecimento verdadeiro é o conhecimento do conhecedor. Então, muda radicalmente a percepção do que seja essa busca do conhecimento, pois que, de ordinário, nós temos feito buscas de conhecimento no plano da exterioridade. E nos esquecemos de olhar para esse que olha para tudo. Se existe algo a ser conhecido, existe aquele que é passível de conhecer, que é o conhecedor. Este é que nos importa. Por isso que Vrikshavidya literalmente significa árvore do conhecimento e pode ser traduzido por árvore da vida, porque somente através deste conhecimento é que nós entramos no plano da vida, pois que vejamos no entendimento tanto de Sananda Jesus como no conhecimento védico, o mero fato da existência fenomênica no planeta material, como é o caso a Terra, não significa que a pessoa está no plano da vida. A maioria de nós aqui, ancorados no mundo físico, estamos apenas existindo. Existir é um fenômeno exterior. A vida é uma percepção interior, é um estado do ser. Então, entrar na vida é algo que exige de nós uma certa morte para as ilusões da existência e um segundo nascer, ou um renascer nessa condição de plenitude daquilo que se é, que é o plano da vida. Daí, Sananda Jesus sempre reforçar, evidenciar que a nós é necessário nascer de novo para entrar nesse plano da vida. Por isso que é a árvore da vida. E aí existe uma árvore da vida. Num primeiro momento, nós vamos perceber que essa árvore da vida é o Dharma. O Dharma é algo muito difícil de ser compreendido ou ter uma palavra em português que possa ser traduzida esse termo, Dharma. Porque o Dharma também depende de uma compreensão interna. O Dharma é a lei que sustenta o universo. O universo é uma pulsação divina, é uma emanação divina. Por isso que nós temos ali a figura de Narayana abaixo da árvore da vida, do qual nós vamos falar daqui a pouco. Então, o Dharma é essa frequência divina que mantém a coesão do universo. E quanto nós nos alinhamos, nos harmonizamos com essa frequência, nós estamos no Dharma. E aí tudo se torna perfeito. Aí nós nos tornamos seres dármicos, ou seja, que cumprem a lei divina, que não é uma regra moral, que não é uma cartilha comportamental, e sim um estado frequencial onde espontaneamente nós emanamos o amor, a compaixão, a sabedoria, a verdade, a paz, porque todos esses elementos são frutos desta árvore. A árvore do Dharma, ela nos presenteia com essas virtudes que não são virtudes que possam ser impostas. Elas têm que ser espontâneas em nós.
de modo que nós sejamos dármicos sem perceber que somos dármicos. Porque se o ego quer se tornar dármico, isso é uma impostura. Então, num primeiro momento, nós entendemos que a árvore da vida é a própria árvore do Dharma, e que os frutos dessa árvore são todos aqueles atributos divinos que nós podemos manifestar porque íncitos na nossa própria condição, na nossa própria essência. Aqui citamos o amor, a compaixão, a equanimidade, a sabedoria, a verdade, a paz. Um ser dármico é um ser alinhado com essas frequências. E, obviamente, que é uma pequena parcela da humanidade que está realmente frequenciado num alinhamento dármico, e a maioria sequer se preocupa com isso. Porque o ego, ele é separatista, ele quer uma independência, ele quer uma autonomia para agir fora da árvore do Dharma, fora da árvore da vida. E por isso que nós caímos em tantos abismos, em tantas condições de sofrimentos, e ficamos presos nesta samsara, nesta roda da vida, sofrendo as reatividades kármicas daquilo que produzimos, os efeitos de todas as ações nocivas, equivocadas, ações adármicas, que geram as suas reatividades no tempo e no espaço, e nós ficamos presos a um processo de retorno, de renascimento, de muitas existências no plano material. Por isso que retornamos. Mas quando alguém está inteiramente alinhado com o Dharma, ele realiza o seu ser divino e se torna um ser ascenso, que transcende as condições materiais e por isso não necessita mais retornar à condição física material, a não ser para a missão, para um propósito. Sananda e Jesus chamavam estes seres ascensos de ressurrectos. Ressurreição é justamente quando você não precisa mais nascer na condição física material. Esse é um ressurrecto. Jesus já era ressurrecto antes mesmo de nascer nesse plano material. E nós temos uma visão muito errada, equivocada do que seja ressurreição, porque entendemos ressurreição da carne, da matéria, do corpo físico. Isso não precisa ressurgir. Isso não tem nenhuma importância para o espírito, para o ser real. Então, nesse primeiro momento, nós entendemos a árvore da vida como esse eixo, esse centro, esse vórtice ascensional que nos liga ao mais alto através do frequenciamento e da harmonia com as leis divinas, que é o próprio Dharma. Então, a árvore ela tem uma outra expressão simbólica que nos é muito rica, pois que, como toda árvore, ela tem as suas raízes muito profundas na terra. Mas, a partir dessa sustentabilidade das raízes, ela expressa toda a sua expansão e busca
o alto, o céu. Então, a árvore é um símbolo da intermediação entre a terra e o céu. Aquilo que desce até a terra e propõe as suas raízes que entranham na terra, que compreendem a terra, que trazem a compreensão do que é o plano material, mas que cresce para o alto, se torna frondosa e abre as suas expressões vegetais para o céu. Encontra o céu, mas encontra o céu a partir da terra. Por isso que a árvore é um símbolo muito caro dentro da visão védica. Então, a árvore é aquilo que nos alimenta a partir do que está unido entre a terra e o céu. Então, é aquilo que vem de baixo e busca o alto. Não propriamente aquilo que vem do alto e busca o que está embaixo. É interessante que o sânscrito, ele tem uns termos que são muito correlatos e que permite associações muito interessantes dentro dessa percepção filosófica da própria condição do divino em nós. Se vriksha significa árvore, vristi significa chuva. Existe uma correlação entre vristi e vriksha. Por quê? Porque chuva é aquilo que vem do alto, que cai do alto e alimenta o que está embaixo. Então a chuva vem das nuvens carregadas e essa água desce, toca o chão e alimenta a terra, mas ela é transitória. Ela é temporária. Tanto que não basta uma chuva para que o planeta floresça. As chuvas têm que ser regulares. Elas precisam se repetir. Então a chuva traz uma condição de efemeridade, efêmera. As nuvens se carregam, há precipitação, chove e depois as nuvens se dissipam e o céu volta a ficar azul com seu sol ou lua radiante. E já a árvore não. A árvore ela é perene, ela tem o símbolo da perenidade. Ela está fincada na terra e ela nos leva da terra ao céu, com estabilidade, com constância. E o que isso quer dizer? Qual é essa relação entre a chuva e a árvore? A chuva representa aquilo que nos alimenta temporariamente, em termos espirituais. Por isso que nós somos muito gratificados por fenômenos, por certas percepções, por certos momentos em que nós somos enternecidos por uma visão ou uma sensação espiritual que mexe com o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, com o nosso corpo causal. Mas isso é efêmero, isso vem e passa. Isso é como a chuva. Então, o tempo todo, o divino está chovendo sobre nós, mandando alguns sinais, algumas evidências, alguns momentos especiais em que nós sentimos essa presença. Sentimos essa condição transcendente.
Mas isso não é suficiente para que nós possamos ter a realização espiritual. Então, Vrishti, a chuva, ela é aquilo que nos dá a percepção temporária. Olha, existe algo. Algo vem do céu para a terra. Mas isso é efêmero. O que realmente pode nos trazer a realização é aquilo que sobe da terra para o céu. É o movimento ascendente e não descendente. É por isso que nós estamos no corpo físico. Por isso que a nossa energia espiritual se ancora na terra, na matéria. Porque é através da matéria, na condição de compreensão do que é esse mundo, do que é todo esse plano, é que nós criamos uma sustentabilidade para o ascensionamento. Então, o plano divino, ao manifestar essas consciências individuais, ela faz com que, primeiro, ela desça para ancorar naquilo que é mais material, que, de certa forma, é o mais distante do espiritual, para que, a partir daí, ela se enraize e faça esse movimento ascensional, de subida, de retorno. Porque, se não, vejamos, não seria muito mais fácil que o princípio inteligente nos criasse já como anjinhos, seres puramente espirituais, sabedores de todas as coisas, na plenitude da verdade e do saber, e não precisasse descer a esses mundos, passar por todas essas jornadas, vivenciar todos esses desafios, todos esses sofrimentos? Então, se nós que somos essência luz, puro princípio inteligente, o Atman, nós precisamos visitar esses mundos escuros, porque a Terra é um mundo escuro, onde a nossa luz fica ocultada. Então, se precisamos, é porque existe um propósito. Ou então temos que admitir que a inteligência superior comete equívocos. Então a árvore é esse símbolo daquilo que desceu, que deitou raízes no mundo material, mas que, não obstante, se eleva, retorna ao céu. Por isso que Vriksha Vidya, a árvore, literalmente a árvore do conhecimento, é a árvore da vida, porque a única coisa que alimenta a árvore é o conhecimento. Mas nós não temos a menor noção do que seja verdadeiramente o conhecimento. Os Vedas diz que o nosso intelecto racional, ele trabalha com manas rupa. O que é manas rupa? Manas é nome, rupa é forma. Então, tudo para nós, para ser real, tem que ter uma ideia da coisa, um conceito da coisa e um nome. E a forma daquilo que nós conceituamos, né? O exemplo da própria árvore. O que é o Manasrupa? A nossa forma de percepção racional. Nós temos uma ideia do que é uma árvore, nós temos um conceito de árvore, nós temos a palavra, o verbo que designa árvore, né? E temos a forma, aquilo que nós conseguimos ver, que é palpável, né, que os nossos sentidos capturam.
né? Mas essa é a estrutura da nossa percepção. Por isso que os Vedas dizem que esse mundo é Maya, é ilusão, porque isso não é a realidade. Manasrupa é uma percepção primária. Nós não estamos vendo realmente a realidade. Nós estamos vendo um efeito do princípio inteligente. Entende? E abaixo da árvore da vida nós vemos a presença de Narayana. Essa percepção de Narayana também é muito importante para nós entendermos esse sentido do oráculo. Ele não está aqui por acaso. Narayana é uma expressão de Vishnu. Vishnu, dentro da Trimurti, é o segundo atributo. É o atributo da conservação. Vishnu é a expressão daquilo que nós conhecemos como Krishna, como Rama. E essa forma de Vishnu como Narayana significa aquele que é a fonte de onde tudo emana e para onde tudo tem que retornar. Narayana é um nome muito bonito. E é interessante que a etimologia da palavra em sânscrito, Nara significa água, né? E Ayana significa aquele em que se repousa, ou a morada. Por que a água? Porque dentro da tradição mítica, é a visão de que no princípio existe o oceano causal, ou seja, quando a matéria ainda não está formada, quando tudo é pura energia. E essa energia entra num processo de transformação e de consolidação das formas da matéria. Então a origem está nesse oceano causal. Então esse oceano causal é onde repousa Narayana. Isso quer dizer que dessa fonte, que nós podemos chamar de Deus, emana as energias cosmogênicas, as energias que criam os universos. E aqui tem que ser no plural mesmo, são os universos. E é uma criação constante, incessante. Está sempre pulsando, sempre manifestando mundos e recolhendo mundos. Como o nosso mundo também um dia vai ser recolhido. Esse universo em que nós estamos não é eterno. Ele também tem um tempo de duração. Então, Narayana significa aquele em quem repousa todas as coisas que foram emanadas a partir do oceano causal. E ele repousa, vejam que ele está tranquilamente sentado. Ou seja, ele age pela não ação. Não há esforço, não há um ativismo. Ele simplesmente repousa e tudo emana. Então é uma criação não intencional, no sentido que não há essa volição como nós conhecemos, esse desejo, essa intencionalidade, esse intervencionismo. Não há. Aliás, quando nós queremos ser seres verdadeiramente criativos, como Narayana, nós temos que ter essa postura da não intencionalidade, da não interferência, de simplesmente permitir que emane de nós a força da criação. Porque nós temos também essa força, essa energia primordial, que é representado justamente por aquela serpente que está ao lado de Narayana.
Essa serpente é muito especial. Essa serpente é chamada de Seixa, ou Adi-Seixa. Adi porque é primordial, Adi significa aquilo que veio primeiro. Então, Adi-Seixa, ou a serpente primordial, ou a Naga primordial. Naga em sânscrito significa serpente. Então, Seixa é uma Naga, é uma serpente, né? Mas é essa serpente que simboliza o princípio da criação, né? Ela também tem o nome, Seixa também recebe o nome de Ananta. Por que Ananta? Porque Ananta significa infinito. E por que infinito? Porque esse processo divino, ele não tem princípio e nunca terá fim. Os universos são transitórios. Os universos nascem, expandem, recolhem e morrem. A própria ciência sabe disso hoje. Mas o processo, ele é infinito. Sempre houveram mundos sendo criados e sempre haverá. Então é infinito no sentido que não há limite. Não existe um lugar onde não seja um universo emanado por Narayana. Ou seja, não existe nenhum ponto, nenhum lugar, por mais distante do mais distante que se possa ir, que não seja manifestação do divino. É nesse sentido que é infinito, porque está em tudo, porque abrange tudo. E a serpente, Seixa, que é Ananta, que é esse princípio do infinito, é a energia primordial, que pode ser chamada de Shakti, que está diretamente ligada ao processo da Kundalini, que às vezes nós falamos, porque Sasha, ela está presente em nós também na forma da Kundalini. A Kundalini é essa própria energia primordial que emana do princípio inteligente. Então, no princípio era o verbo, no princípio era o próprio princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele emana uma energia. Essa energia se chama Shakti, que gera a Prakriti. Prakriti é justamente a formação, a materialização, a consubstancialização dos universos, que é representado pela Mãe Divina, que é o princípio feminino. Então, quando nós vemos todas as divindades femininas, elas representam essa Prakriti, que é a natureza, que é o princípio gerador. Aqui no Ocidente, quando se cultua Maria, os seres marianos, de consciência mariana, eles são ligados a essa energia, ou esse princípio da Mãe Divina. E a Mãe Divina que nos abre o caminho para o conhecimento. Por isso que na tradição védica, há sempre o culto do princípio feminino junto com qualquer manifestação divina. Por isso que há a presença de Saraswati, de Sati, né, de Lakshmi, de Kali, de Durga Deva, de Durga Ma, de Ganga Ma, de todas essas formas que vêm realmente como um princípio feminino, porque é essa energia, é essa Seixa que está presente na própria condição de Narayana. Nós poderíamos visualizar tranquilamente, embora não apareça na imagem, Seixa, essa serpente enrolada na própria árvore da vida.
Em algumas imagens aparecem a serpente enrolada na árvore da vida. E aqui eu vou fazer remissão a uma imagem que é muito cara a nós ocidentais, que está lá na Gênese mosaica. Quando nós vemos a árvore da vida no paraíso, existe uma certa serpente que enrola nessa árvore para oferecer a dita maçã a Eva, e que foi entendido de forma muito equivocada como um princípio demoníaco. Princípio demoníaco por quê? Porque o Ocidente teme o princípio feminino. Tanto que ele baniu o princípio feminino. E toda a concepção de Deus no Ocidente é masculina. Toda. Mas nós vemos lá muito claramente essa simbologia expressa nessa visão mítica da Gênese mosaica, nessa árvore do conhecimento, essa árvore do bem e do mal, como é dito lá, e é uma serpente que se enrola na árvore. Isso não é por acaso. Pena que não se consegue entender o que está ali. Porque ali é Seixa, é essa Shakti divina que traz o fruto da árvore da vida. Na verdade, essa serpente deu um presente para Eva. E por que deu para Eva e não para o Adão? Porque o homem é burro. É a mulher que tem a sensibilidade. E aqui estou fazendo um elogio aberto às mulheres. E depois é o princípio feminino que oferece ao masculino. Aí vem toda uma história confusa de expulsão do paraíso como um castigo, que é totalmente equivocada essa visão. Isso representa simplesmente essa necessidade do espírito ancorar na materialidade, ou seja, se distanciar da fonte, que é o paraíso, para poder, através desse enraizamento na terra, ele retornar ao paraíso perdido. É o símbolo da árvore da vida. E vejam, esse símbolo da árvore da vida não está presente somente na mitologia védica, hindu-ariana. Ela está em todas as culturas, todas. Não existe uma cultura espiritual na Terra que não traga essa mesma simbologia. E se ela tem um contexto universal, é porque ela está presente no inconsciente coletivo dessa humanidade. Logo, ela traz uma substancialidade de verdade primordial que nós precisamos perceber. Isso quer dizer algo para nós. Só um acréscimo, já que nós falamos da serpente, porque Shiva também se apresenta enrolado por serpentes, né? Shiva tem serpentes enroladas em seu braço, em seu pulso e principalmente no pescoço. Essa serpente é a mesma Seixa que nós vemos aqui? Sim e não. Aquela serpente que está enrolada em Shiva, né, ela tem o nome de Vasuki. É muito específico ali, né? Vasuki significa o rei das nagas, ou seja, o rei das serpentes. E a simbologia ali em Shiva, ela significa porque a serpente, do mesmo jeito que ela é o princípio da vida, ela é o princípio da morte. Então, quando Shiva traz a serpente enrolada no próprio pescoço, significa que ele dominou a morte, que ele venceu a morte, que ele está além da morte. E que qualquer pessoa que realize Shiva realiza a superação da morte, não mais morre, entra na imortalidade, né? E nesse sentido, Samana Jesus, ele era muito shivaísta, porque ele trazia esse mesmo princípio. Não expresso por esses símbolos que estão presentes
da cultura védica, mas nas palavras dele, ele trazia esse mesmo princípio, daquele que supera a morte, né? Aquele que ouve as minhas palavras não vivencia a morte. Ele está falando sobre isso, de um princípio shivaísta, né? De um princípio dessa consciência Shiva. Então, aquela serpente de Shiva, ela se chama Vasuki, né? E ela representa isso, né? Aquele que supera a morte, que transcende a morte. E também o fato dele estar enrolado 3 vezes no pescoço de Shiva representa a Kundalini, que em nós está enrolada justamente essa serpente no nosso chakra básico, né, no Muladhara chakra, nós temos ali a Kundalini adormecida. Por isso que o trabalho tântrico, do caminho tântrico, é de acordar essa serpente para que ela possa subir pelos nossos 7 chakras, alinhando-os e abrindo-os até chegar ao chakra de 1000 pétalas, né? O Sahasrara Chakra, que é esse último chakra, o 7º chakra, onde tem a visão do divino, onde explode a luz, né? A abertura do 7º chakra é a explosão final, é a explosão da luz, né? É aquilo que a tradição chama de samadhi, né? Que os místicos cristãos, alguns chamados santos, né? Eles perceberam essa grande luz que explode no alto da cabeça. E é uma explosão mesmo. Por isso que chama chakra das 1000 pétalas, né? O lótus de 1000 pétalas. A simbologia é muito perfeita, porque aí tudo se abre, aí é infinito. Então é um pouco diferente na sua simbologia, mas sim é o mesmo princípio, é a mesma Shakti, é a mesma frequência dessas energias. Então a árvore, ela é muito importante enquanto simbologia. Existia um mestre, um grande meditador, um grande yogi, que lá na Índia, ele todo dia ia meditar no mesmo lugar. E ele sentava debaixo de uma árvore frondosa, uma figueira, e essa figueira ficava à margem de um pequeno lago que tinha uma cachoeirinha que caía, né? Alimentava esse lago, um lugar muito aprazível, muito bucólico, né? Então ele sentava todo dia debaixo dessa árvore, que era uma figueira, no caso, muito frondosa, para meditar na beirada desse lago. E nós sabemos que nas cachoeiras, nesses lugares dessas águas que correm dentro da mata, há muitas borboletas. Quem já visitou cachoeiras sabe que em toda cachoeira tem muita borboleta. Elas adoram as cachoeiras. E aí todo dia ele sentava ali e apareciam as borboletas. Havia dias que vinham borboletas azuis, havia dias que tinham borboletas amarelas, havia dias que tinham borboletas brancas, havia dias que tinham várias borboletas diferentes. Porque geralmente quando você vê borboleta, você vê várias da mesma cor, da mesma espécie, né? E havia dias que não apareciam as borboletas. E ele ficava encantado com as borboletas. E um dia, um discípulo desse yogi visitou ele nesse lugar de meditação e viu que ele admirava as borboletas. E ele perguntou ao yogi: é as borboletas aquilo que mais te inspira na sua meditação? Ele falou: não, não. As borboletas são uma distração que eu me permito. O que me sustenta na meditação é a árvore.
E o discípulo perguntou, por quê? Porque as borboletas, embora muito belas, elas são fenomênicas. Elas vêm e vão embora. Elas aparecem e desaparecem. Elas encantam os sentidos. Não há quem não fique encantado ao ver uma borboleta. Um dia elas estão aqui, no outro não estão mais. Às vezes elas vêm e são amarelas, às vezes são azuis, às vezes são brancas, às vezes são muito coloridas, mas elas são efêmeras. A árvore não. A árvore está sempre aqui, do mesmo jeito. A árvore não tem o encantamento das borboletas, mas ela é que ancora o caminho espiritual. O que esse yogi quis dizer para o seu discípulo? Que a vida espiritual não é aquilo que te encanta, que te seduz. Não são as manifestações, as visões que se abrem. Ah, estou vendo luzes, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Não é nada de ordem fenomênica, por mais encantador que seja. Mas sim aquilo que em você te enraiza na terra e te permite, a partir daquilo que é, da compreensão desse próprio mundo material, da sua condição humana, a partir desse enraizamento, te levar até o céu, através de você mesmo. Que é algo totalmente diferente. E por vezes nós ficamos muito aliciados por essas aparições, esses fenômenos, esses efeitos exteriores. Participamos de muitas coisas que, de certa forma, nos traz alguns encantamentos, mas isso é como borboleta. É como borboleta. E veja, as borboletas estão em bando, mas a árvore está sozinha. É você com você mesmo. Não existe mestre que vai te ensinar o caminho. É você que tem que perceber. É a sua essência divina que precisa ser conectada. E se isso não for feito, você vai viver de efeitos borboletas. E os efeitos borboletas são muito perigosos, porque eles te dão a sensação que você está indo para algum lugar, que você está conhecendo alguma coisa, que você está realizando algo, mas tudo se dissolve no ar. Do mesmo jeito que as borboletas estão aqui hoje, amanhã não estarão mais. Inclusive porque a vida da própria borboleta é muito efêmera, dura muito pouco. Então nós temos que ter esse cuidado com o efeito borboleta. E ele está muito presente nos caminhos ditos espirituais. Mas como diz lá o yogi, o que me sustenta não são as borboletas, mas é a árvore. Esse é o sentido mais profundo da árvore da vida. Gratidão, Shiva Shambhu. Gratidão, Gaian. Boa noite a todos. São 8h25, 8h23 exatamente agora. Quero lembrar a todos que após a finalização com a Cláudia, vai ter o sorteio da pintura do Gaian para aqueles que contribuíram
Peço que aguardem, tá? Por favor, alguém, dá tempo de alguém fazer algum comentário, fazer alguma questão? Claudinha. Acho que dá, uma É. pessoa, né? Uma pessoa quer, Uma ou duas, eu creio que sim. por favor, alguém quer se manifestar sobre a fala do Gayande agora? Muita coisa para citar. Alguém? Vou fazer igual ele, vou chamar. Nossa, parece a sala do quinto ano, silêncio profundo. Tá bom. Elias, quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Então, hoje eu estou mais no sentir, assim. Ainda não aterrissei bem, não. O que você sentiu? Mas, assim, nesse efeito borboleta, ele contribui para esse sentir ou simplesmente é uma ilusão? É isso que eu gostaria de perguntar ao Gaian. Excelente pergunta, Elias. Gratidão por ela. Sim, ele contribui, mas é um perigo, entendeu? Porque ele pode te levar para um lugar de distração ou de imaginar que você já realizou algo quando você ainda não realizou. Entende? Mas que ele contribui, contribui. Quem não ama as borboletas? Eu, particularmente, adoro as borboletas. Mas só que não são as borboletas que trazem aquilo que precisa ser realizado. Entende? Então, quando você fica muito exteriorizado em fenômenos, em movimentos, já viu como tem algumas pessoas que são extremamente ativistas, estão dando tiro para todo lado, vai em tudo quanto é lugar, participa de um monte de segmentos, de caminhos espirituais, né? Corre atrás de qualquer novidade. Isso, de certa forma, é borboletear, né? Isso é bom? Pode ser, porque isso traz as primeiras impressões, as primeiras aberturas, né? A sensibilização para o sagrado, a sensibilização para o divino. Mas não é isso que te realiza. Se Sananda Jesus se materializar ao seu lado, sabe o que você tem que fazer? Você tem que matar ele. Porque não é ele que vai te dar a realização. É você mesmo. É isso que nós temos dificuldades de compreender, porque isso exige de nós uma certa coragem para estar muito sós naquilo que é o que precisa ser feito e que só nós podemos fazer. Entende? Mas que pode sim ter um efeito muito positivo. As borboletas são fantásticas, né? Perigo é quando você fica inebriado por borboletas, né? Intoxicado de borboletas e não vê mais nada. Tá bom, meu querido? É isso mesmo. É nesse sentido mesmo, porque assim, ele contribui para que você tenha uma visão, mas é exatamente isso, é o sentir que eu estou percebendo. E não é fácil, não, esse discernimento. Não é fácil. Mas aos poucos a gente chega lá. Gratidão, daí. Gratidão, Elias. Claudinha, são 8h30. Temos ainda o sorteio, né? Então. Vamos fazer o seguinte, a Claudinha faz o fechamento agora, por gentileza, viu, Claudinha? Sim. Depois eu vou desligar a gravação aqui e aí nós fazemos o sorteio, tá bom? Após o fechamento da Claudinha, eu já paro a gravação e aí nós fazemos. Tá bom, Claudinha? Certinho. Gratidão. A árvore da vida. A árvore da vida transcende a realidade da nossa consciência. As raízes que adentram a terra, indo até a mais profunda escuridão, traz a expansão da expressão e liga a terra ao mais alto céu. O que vem de baixo encontra o alto.
Fechemos nossos olhos e com a energia que sai do centro do nosso coração, levemos até os nossos pés. E por nossos dedos saem as raízes que adentram a terra e vamos até o centro da terra e subindo com a energia da Mãe Terra até o topo da nossa cabeça e subindo nossos galhos até tocar o céu. Somos árvores, somos vida, e com essa consciência vamos entrar em sintonia navidiana. Eu sou a presença, eu sou a presença divina, eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão. Agora vamos para o nosso sorteio. Sexta-feira nós estamos aqui novamente com o nosso encontro. Que tenhamos uma boa noite e um bom dia de quinta e até sexta. Então, Sueli, você que vai fazer o sorteio, né? São 13 contribuintes, né? E aí, Exato. Então, eu fiz aqui os 3 papeizinhos, ok? Se quiserem ver, vou colocar aqui. deixa eu fazer uma pergunta antes de você sortear, Sueli, que é uma dúvida que me veio. Aí eu pergunto a você, Claudinha, Elias, Shirley, como proceder. E se sorteado for hoje, aquele que já foi sorteado, por exemplo, mês passado, que já cede a vez para outro, ou volta a receber? O que você acha mais justo? Eu pensei nisso justamente quando estava fazendo aqui os números. Eu acho que deixa a critério da pessoa. Ela foi sorteada, tem um porquê dela ter sorteado 2 vezes. Eu acho que deixa a critério de cada pessoa. Tá bom. Então, Na minha opinião, mas aí todos podem opinar, claro. Concordo, Sueli. Concorda? E nada acontece por acaso. Então, a gente está aqui, né? Eu ia contar, mas eu sei que vocês não vão acreditar que tem os 15, 13 papeizinhos, 13, tá? E aí, tá lançando. Ganha tá com a lista, né? sim. De 1 a 13, e aí ninguém sabe, logicamente, a lista, então, vou tirar aqui o número 1. Incrível, né? É o Kleber, que está aqui na sala. É, quem é? Kleber? Kleber? Então, Kleber. Kleber Felipe. Kleber Felipe. Kleber foi o sorteado de hoje. Parabéns, Kleber. Eu nem sei se ele está com o áudio aberto lá, né? Mas, O áudio dele está fechado. mas depois também eu entro em contato com ele, não tem problema nenhum. Tá bom. Então tá bom. Tá bom. Então, gratidão, boa noite a todos. Tudo bem. Até sexta. Um abraço.